Amados irmãos, em Yahushua Mashiach, filhos de El, no propósito de fortalecer os 4 pilares, juntamente com os amados irmãos de coração convertido, a sermos filhos de El para toda a eternidade e desenvolver o dom de amar, o amor puro e verdadeiro que aprendemos, que provém de El, Criador do céu, da terra, de tudo e de todos, e por meio de sua salvação, Yahushua Mashiach, aprendemos a desenvolver o amor puro e verdadeiro dentro de nós. Vamos aos estudos. Imersão nas águas é o primeiro pilar. Alguns irmãos e irmãs, né, à distância, muito distantes, estão pedindo para a gente colaborar em amor fraternal, né, no crescimento da maturidade das escrituras, né, a maturidade espiritual, embasado nas escrituras sagradas, sem os fermentos, sem as adulterações aí, né. Então eu resolvi de fazer esse estudo. Terminei ontem às 23h30 e já estou tentando passar em áudio aqui para os amados irmãos. Perdão eu peço, porque vai demorar um pouco, né? É um estudo que eu tentei juntar alguma sabedoria que eu já tinha adquirido através de estudos de anos atrás, com outras pesquisas recentes. E é um conjunto assim de várias informações que eu adquiri e fui comprovar e testificar nas escrituras sagradas. Sobre o batismo, né? A saber, vou passar qual que é o batismo mais importante, né, para mim, na minha opinião, que eu devo de passar aos irmãos que estão aí com o coração convertido a ser filho de El, buscando conhecer e saber sobre batismo nas águas, né? Ao meu ver, vamos começar pelo batismo principal, que foi o nosso exemplo a ser seguido, o batismo de Yahushua, né? O nosso Mashiach, nosso amado Mashiach. Pelas escrituras sagradas, em todas as eras da igreja, irmãos, o nosso Pai Eterno, Yahushua, ele nos apontou um rumo a seguir, enviando filhos, homens e filhas mulheres fiéis para conduzir o seu povo escolhido pelo amor e por e para toda a sua vontade suprema e majestosa a cumprir a antiga aliança e a nova aliança. Citado, por exemplo, lá em Jeremias 31:31 e Lucas 20:20. E Yahushua, em seu ministério terreno de amor, não foi diferente de El, né? Tá o pai, tá o filho, né, irmãos? De forma humanamente possível, Yahushua nos deu o exemplo a ser seguido para a nossa purificação nas águas e no Espírito, né? Amados, atentemos hoje nesse estudo para a imersão de Yahushua e para o reino eterno, a importância desse ato sacro chamado batismo nas águas. Um dos pilares, dos 4 pilares da nossa vida eterna. Como diz assim, nosso valoroso varão, irmão Romilson, né? Romilson Ferreira. Um dos 4 pés da mesa do eterno, que é imersão, jejum, a oração e o partir do pão, né? Com o partilhar do corpo e do sangue do nosso amado Salvador Yahushua, e por sua própria ordenança, né? Seu batismo, mencionado em 3 dos 4 evangelhos, a saber, Mateus, Lucas, o Matitial, Lucas e Marcos, enquanto que em João
Tá lá mencionado lá, é 1, 29, 31 ou 29, 33, negocinho. É um provável livro herético, né? Pois que não é uma narrativa direta, né? Do batismo. Apenas João Batista testemunha o episódio. Entende como é que é o livro herético? Esse ato foi nos deixado com toda certeza para ser praticado e compreendido o teor de sua importância para o reino, por todos os seus irmãos, seguidores e imitadores, e assim compreender a importância como Yahshua, após sua imersão nas águas, também nos ensinou a derrotar o Satanás, que o mundo jaz no maligno, não é, irmãos? Então, que o Satanás é astuto nas tentações dos Ialdins e nos planos de armadilhas, o laço do passarinheiro que ele fica armando para nós. Mas nós, como os filhos da luz, podemos agora já batizados nas águas e batizados no Espírito de Yahweh, por meio de Yahshua, em tudo ser vencedor contra os planos todos do tinhoso, do maligno. Verdade, irmãos? Ai, tem um vizinho aí que tá com as obras aí, então vai ter umas interferências aí, irmãos. O batismo de Yahshua, sabemos há pouca mais do que a sua apresentação, por exemplo, no templo, quando bebê, né? Quando Ana também recebeu, viu chegando, né? E tinha sido profetizado que ela não poderia sair do templo, nem deixar a vida antes de ver o Messias, né? E como criança, aos 12 anos, ensinando no templo, isso a gente sabe pouco da vida de Yahshua. Mas o que é que tem importância para o reino do eterno e para a nossa vida eterna, veio a partir do seu batismo, no seu ministério. Aí que está o ministério verdadeiro de amor, né? A saber, a todos nós, né? Sabemos que ele, Yahshua, dirigiu-se ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. A semelhança dos locais ali, dos pescadores, né? Mas para Yahshua, o mais importante que o bem-estar físico da alma ou espiritual dele mesmo, acima de tudo, o amor, que encontra-se na boa e fiel obediência ao Pai Eterno Yahweh. No Evangelho de Matitiel, o mestre deixa claro que convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Nas escrituras sagradas, relata que, sem pecado, ele, Yahshua, foi condenado por nossas transgressões, por nossos pecados. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, carne e osso, né, irmãos, passou por todo tipo de tentação, porém não pecou, sem pecar. Tem lá em Hebreus 4,15. Em nenhum momento Yahshua fez a sua vontade, inclusive em face da sabida e iminente morte precedida por grande sofrimento. Maltrataram demais o nosso Mashiach. Quando em oração, Yahshua pediu: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Eu estou passando as referências bibliográficas, né, nas escrituras sagradas, dos livros e capítulos e versículos, aí os irmãos vão abrindo as escrituras e acompanhando aí, se for o caso. Embora Yahshua e João Batista tivessem uma ligação muito forte, não só de parentes, né, como sendo primos, mas pelo fato de os dois serem o vivo cumprimento de sabidas profecias de Yahweh, encontraram-se poucas vezes em vida. Pelo menos é o que o Lucas, né, que era prosélito, e os demais evangelhos sinóticos narram para nós. O encontro de Yahshua com João Batista, ou batizador, né, no Rio Jordão, foi o único momento pessoal entre os dois, a saber aqui, né, nas pesquisas. Segundo Lucas, naquele dia, o João Batista estava pregando o arrependimento e batizando nas águas.
A sua mensagem era poderosa, a ponto de o povo pensar que ele era o ungido. Lucas 3,15. Mas a resposta do pregador, João, veio em linguagem profética. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem quem é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Mal sabia ele, João, que sua profecia tão breve iria se cumprir. Em poucos instantes, Yauxa achega-se a ele para ser batizado. O batismo ministrado por João Batista, também chamado João o Batizador, muitos estudos, né, correlatos estão dizendo assim, carregava no mínimo dois grandes significados. Vamos ver aí, por exemplo, o primeiro, o arrependimento dos pecados. Vinham de toda Jerusalém, a Judéia e os arredores de do Jordão, vinham todos ao encontro de João, confessando pecados publicamente, e eram batizados. A passagem está escrita lá em Mateus 3, do 5 e 6. Os povos reconheciam que João Batista era um profeta da parte de Yahvé, e que suas palavras realmente eram divinas, e aqueles que professavam o arrependimento eram batizados nas águas. O prenúncio da ordenança posterior do batismo em nome de Yauxa. É um prenúncio isso daí. No auge da sua popularidade, João batizou Yauxa e proclamou que ele era o Messias, o ungido de Yahvé. Depois de cumprida a missão, retirou-se de cena, despertou a nação e apresentou o filho de Yahvé. Sua missão estava cumprida, né? O segundo grande significado que eu vi é conversão e transformação, né? Conversão, transformação em nova criatura, né? João Batista tinha dureza para com os fariseus que iam ter com ele no Jordão. Quando João Batista desmascarou o discernimento da época de todo o povo, né? Inclusive o dos fariseus e saduceus, em Mateus, com a expressão raça de víboras, isso incidiu com grande impacto no âmago dos fariseus hipócritas, né? Sabe-se hoje, irmãos, que desde o fim do cativeiro babilônico começou a surgir entre o povo este novo estilo de imersão. Entre o povo judeu, a prática do batismo dos prosélitos, né? Que era tão simplesmente realizado num ritual em que os gentios novos convertidos ao judaísmo eram mergulhados ou lavados em água para passarem também sob a nuvem do Mar Vermelho, né? Como uma tipologia, né, da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, embaixo da nuvem pelas águas do Mar Vermelho, né? Então ali foi dado essa tipologia desde do exílio lá, do cativeiro da Babilônia para cá, foi adotado entre a cultura judia, né? Judaica. E esta foi a primeira forma de batismo administrada na Palestina, bem antes de João. Vemos na bem conhecida travessia do Mar Vermelho, narrada pelas Escrituras Sagradas, o acontecimento em que todo o povo israelita foi simbolicamente batizado. A gente tem uma confirmação desse discernimento lá em 1 Coríntios, irmãos, 10, de 1 a 2. A respeito, até ontem o irmão, eu estava colocando aí no grupo aí, por causa de uma foto aí que o irmão colocou lá, o irmão Gabriel, né? Me veio esse entendimento também aí, entendeu? A respeito da pessoa de João, Yauxa testemunha que não houve outro profeta nascido de mulher que fosse maior que ele, João Batista, né? O batizador. Está lá em Lucas 7, 28. Muitos ainda antes de Yauxa ser batizado, já reconheciam o ministério de João e por quase todos era respeitado. Mesmo porque o próprio Yahvé estava guardando silêncio já quase 400 anos sem falar nada por profeta nenhum, né? A aparente dureza no tratamento
com os fariseus dava-se pelo conhecimento do estilo de vida que esses homens, né, entre aspas, né, homens de Al, levavam, né, no dia a dia, né? Por isso João ficava assim, tão enfurecido, né? Raça de víboras, né? É óbvio que Yahshua não era como os fariseus. Tampouco era alguém que precisava se arrepender de seus pecados para ser imergido nas águas. Mesmo assim, ele achega-se à beira do Rio Jordão para ser batizado nas águas. Mas então, por quê? Não sendo pecador, Yahshua decidiu se batizar nas águas então, irmãos? O evangelista Mateus, né, esclarece que até mesmo João Batista não entendia esse fato. Está lá em Mateus 3,14. Todavia, vejamos alguns aspectos que esclarecem a questão. Colocou-se no lugar dos pescadores, visto que Lucas retrata Yahshua como isento de pecado, não é óbvio por que nos diz que foi batizado dessa maneira então? Ora, Yahshua, porém, via os pecadores indo em grandes números para o batismo de João. Os a se batizar não eram apenas gentios convertidos ao judaísmo, que é os prosélitos, né? Mas também judeus de coração arrependido e convertidos para uma nova vida diante de Al. Então, os judeus também sentiram, alguns judeus que estavam ouvindo a palavra forte, considerando divina a palavra de João Batista, sentiram de ser imergidos nas águas, né? Eram como se fosse uma purificação, né? Uma purificação para estar uma nova vida, uma nova criatura diante do Eterno, né? E Yahshua percebeu isso, né? Claramente resolveu tomar seu lugar com eles, Yahshua, né? No começo do seu ministério, publicamente se identificou com os pecadores que vieram a salvar ele, né? E Yahshua veio para salvar os pecadores, e ele se identificou, né? E foi assim o restante de seu ministério. Ele comia com os pecadores, conversava com os pecadores, sentia compaixão desses pecadores, ia à ceia, ia e dormia na casa dos pecadores, bebia, e perdoava, e curava, e enfim. Veio lavar todos os nossos pecados, sem acepção de pecadores, né? Cumpriu a própria profecia de João Batista. Anteriormente vimos que João, né? Vimos nesse estudo, que João pregava que depois dele viria aquele que traria um novo batismo. Não apenas pela imersão nas águas, mas pela imersão no Espírito Santo de Yahweh. O batismo nas águas não era algo novo para os judeus. Levítico 14,
principal pilar, né? Da nossa mesa, né? De salvação, né? Que é os pilares, que nem diz o irmão Romilson, né? Um dos 4 pilares da nossa salvação, é da nossa vida eterna. Então, irmãos, continuando aí, eu parei em ninguém que deseja escapar, né? Das armadilhas, né? Do inimigo, pode deixar uma vida de leituras devocionais e orações diárias e jejum, né? Não podemos deixar disso. Porque se a gente quer ter força espiritual para combater o maligno que está sempre nos espreitando, sempre nos tentando, sempre colocando planos e armadilhas no nosso caminho, devemos seguir fielmente o exemplo de Yahshua, ser seguidor, imitador em tudo de Yahshua, né? A oração não apenas serve para apresentar petições nossas e louvores e adoração, mas também como tem o poder de revestir-nos, né? A todos nós, os Yaldins, um poder, né? Igualmente, Yahshua se utilizou da palavra para combater o maligno e até expulsou ele, né? E Yahshua mesmo dizia, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está em Mateus 26, 41. Ademais, amados irmãos, atrelado à vida de oração, temos a palavra de Yahweh como alimento puro e salvífico, né? Que é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Yahweh e tem poder de libertar a mente e o coração. Ou seja, o corpo de quem está preso pela carne, pelos desejos físicos, desejos químicos, desejos emocionais, presos pela carne ao pecado, né? Esse é o poder maravilhoso da palavra do Eterno quando é em nós, de dentro para fora, né? Os 40 dias em que Yahshua permaneceu no deserto, com certeza, não foram dias em que permaneceu parado, estático, inerte. Durante a quarentena de Yahshua, ele esteve em profunda comunhão com o Pai Eterno, orando e enchendo-se do Espírito Santo de Yahweh e da palavra, da sabedoria da palavra do Eterno Yahweh em seus pensamentos, com a própria palavra pura e verdadeira de Yahweh, sem fermento, né? Por isso a importância de nós buscarmos a essência das escrituras sagradas, não as bíblias sagradas que tem por aí. As escrituras que são sagradas pelo Eterno Yahweh é a palavra de Yahweh. Os demais é fermento de homem, né? Yahshua, usando o que está escrito, a saber, amados irmãos, a saber, não devemos esquecer que na época que Yahshua lia e estudava as escrituras todas as manhãs, né? Yahshua ele acordava, orava. Ao meio do dia orava. E ao anoitecer, orava de novo. No mínimo 3 vezes por dia, Yahshua estava orando. E estudando as escrituras. O tempo todo ele estudava as escrituras. A sabedoria que tem Yahshua da escritura sagrada lá no deserto. Né, irmão? Como a gente sabe 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, aí tem alguns irmãos aí que são bons de Bíblia mesmo, né? Mas bom de escritura, digamos, né? Bom de escritura sagrada. Mas, irmãos, nós precisamos se preparar, né? E Yahshua, ele partilhava, né, da sabedoria das escrituras sagradas de Yahshua. Na época, existia 2 escrituras, na época de Yahshua. Uma escritura sagrada era a utilizada pelo povo judeu, né? A saber, os judeus, israelenses, hebreus, né? E outra escritura que já há 300 anos, por volta de 300 anos antes de Yahshua nascer, já estava lá na época convivendo pela cultura grega, que era já com fermento grego, entendeu? Ela foi instituída no canon de Alexandria, quando os gregos tinham o seu poder lá na terra, era grego no momento e era lá em Alexandria, né? Então lá foi feita a Septuaginta, a primeira transliteração, digamos assim, do hebraico para a língua grega, e lá já com seus fermentos,
os seus deuses, já tendenciando ao que lá na frente, depois de Yahshua, os romanos fossem consumar com grande influência dos maçoretas, né? Os sinais e tudo, grande fermentação das escrituras mais ainda, entendeu? Então, Yahshua, quando ele falava está escrito, ele estava se referindo, é o que eu quero deixar claro aqui, amados irmãos e aldins, que eu, irmão paterno, vejo assim, né? Que quando Yahshua fala está escrito nas escrituras judaicas, israelenses, do povo hebreu, não essas escrituras gregas e nem essas escrituras romanas. Daí a importância do nosso varão valoroso, o irmão Romilson, nos trazer à luz muitas e muitas. Eu mesmo, antes de conhecer falar as revelações do irmão Romilson, eu já tinha sabidamente, eu tenho como testificar isso com um varão de 81 anos, há 60 anos já imergido em águas, né? Pena que foi em nome pagão, mas hoje ele já sabe os nomes verdadeiros, de Yahweh e de Yahshua. Ele testifica, nós já sabíamos, tínhamos achado 14 contradições bem claras nas escrituras. Então, irmão, você imagina, Yahshua, ele não tinha essa utilização dessas escrituras fermentadas, não. Está escrito o quê? Aonde? Nas escrituras judaicas, escrituras israelenses, escrituras hebraicas. Bom, voltando, irmão, não é mais um minuto, né? Os irmãos já me conhecem, só mais um minuto, né? Então, Yahshua, usando o que está escrito, resistiu às investidas de Satanás. E à semelhança dele, Yahshua, nós todos, os seus servos, devemos nos lançar em um relacionamento puro com Yahweh através da palavra de Yahweh, das escrituras sagradas de Yahweh, né? Baseado nas escrituras e nos ensinos de Yahshua, né? Baseado nas escrituras de Yahweh e nos ensinos de Yahshua. É importante, amados irmãos, percebemos que, mesmo Yahshua tendo autoridade sobre Satanás, a ponto de poder expulsá-lo de sua presença assim que o quisessem, ele, Yahshua, preferiu como exemplo prático a nós e aldins de como devemos utilizar da autoridade das escrituras sagradas de Yahweh para lutarmos no nosso dia a dia contra as tentações e planos do inimigo. Vejam que todas as respostas que o mestre amado Yahshua proferiu são puramente palavra de Yahweh, pura e pura, palavra de Yahweh. As respostas de Yahshua, por exemplo, não só de pão, ele falava assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, Lucas 4:4, Deuteronômio 8:3. Está escrito, ao eterno teu Criador adorarás, e só a ele darás culto, Lucas 4:8. Deuteronômio 6:13 e 10:20. Está escrito, não tentarás o eterno, teu Criador, Lucas 4:12, Deuteronômio 6:16. Então, isso reforça, irmãos, a analogia que Paulo, lá nas cartas a Efésios, em 6:10-18, o apóstolo descreve como o Yaldim prepara-se para a diária guerra espiritual contra o inimigo. Como que ele se prepara? O que chama a atenção é que a única arma de ataque é a escritura. A espada é a escritura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Yahweh. Efésios 6:17. Irmãos, Paulo completa dizendo que isso deve ser acompanhado de muita oração e muita súplica, né? E sabemos, jejum também, né, irmãos? Concluindo, né? Os amados irmãos agora, selados aqui na terra, como no celestial, tendo nós o batismo nas águas em nome de Yahshua, sabemos que não é o fim da nossa caminhada, mas apenas um passo a mais, uma parte do nosso caminho a ser percorrido. Como, por exemplo, foi para Yahshua, pois seguimos o seu exemplo acima de tudo, né? E a sua ordenança, né? Que assim, ide, fazei discípulos e batizai em meu nome. Lembram, irmãos? Né? E assim como aconteceu com Yahshua no deserto, após o batismo nas águas e por todo o nosso caminho, o inimigo virá para tentar nos impedir de seguir em frente, tentar nos derrubar, tentar nos
levar a tentação para cairmos em pecado. Mas, de agora em diante, por meio do cabeça e alça, e nós, como membros de um corpo renascido, como criancinhas, bebês, né, que nem diz o irmão Romeu, bebês bebendo leite, somos pela imposição das mãos, um vaso novo, e invocando o Espírito Santo de Ial, temos força espiritual para sermos preenchidos pelo Espírito Santo de Ial, temos uma força espiritual para vencermos as nossas próprias tentações, as tentações que nos colocam em nós e em nossos desertos também. Vamos dar testemunho de nossa nova vida e fé. E ide, irmãos, e fazei novos irmãos, membros em nome de Yahshua Mashiach. Irmãos amados, enquanto estivermos nessa vida carnal, lembremos-nos que haverá provações e tentações. Como Yahshua disse, no mundo tereis aflições. Eu os venci, vós as vencereis. Porque partilhamos do mesmo Espírito de virtude e verdade de Yahweh por meio de Yahshua. Lembra, irmãos? E que, com amor, Yahweh permitirá utilizá-las para promover o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual. Cuidemos-nos, irmãos, de nós mesmos, mas sim, cuidemos um do outro, né? Com amor fraternal de Filadélfia. Por um outro lado, o maligno tentará de todos os meios derrubar os filhos de Yahweh e usar as nossas fraquezas, nossas tentações contra nós mesmos, né? As tentações mais difíceis de se enfrentar são as nossas fraquezas já conhecidas por nós mesmos, ou não ainda por nós, entende? Mas Satanás, ele é astuto e ele conhece as tentações nossas, as fraquezas nossas, e ele já tem um conhecimento do mundo e das fraquezas dos seres humanos, né? Então, atentemos a isso, irmãos, a cuidar do nosso conhecimento próprio, nosso eu interior, nós temos que conhecê-lo e elevá-lo a amadurecimento carnal, amadurecimento emocional, amadurecimento físico, químico e espiritual, irmãos. Lembra? Né? É preciso, então, irmãos, preservar como filho de Yahweh e trabalhar, nos preservar como filhos de Yahweh e trabalhar os nossos pontos mais fracos, para crescimento em maturidade espiritual e revestirmos da sabedoria da palavra de Yahweh pelos ensinos de Yahshua e do poder do amor de Yahweh, que é puramente pela sua palavra. Amados irmãos, fico muito feliz e agradecido de partilhar esses minutos na companhia dos amados irmãos. Espero que esse estudo sobre a imersão, o batismo de Yahshua, né, e alguns correlatos significados e tipologias e as referências das escrituras sagradas ajude os irmãos a evangelizar aos amados irmãos que estão aí com um coraçãozinho chamado pelo Pai Eterno, já convertidos a ser filhos de Yahweh, a deixar de ser filho do mundo, a deixar de ser filho do maligno e restaurar um relacionamento puro e verdadeiro com o Eterno Pai querido e amado Yahweh. Louvado seja Yahweh a todos, na vida de todos os amados irmãos e pela vida de todos os amados irmãos. Sejamos instrumentos do amor de Yahweh para toda a criação.